Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano. E como já é costume por aqui ter as listas de melhores do ano, eu vim nesse vídeo falar sobre os melhores livros que eu li em 2021. 2021 foi um ano que eu li bastante até, pra mim, eu gostei bastante do número de livros que eu li cerca de 45 livros, o que pra mim é bom. Eu vejo muito filme, como vocês sabem, vejo bastante série e o trabalho também me consome, então eu fiquei bastante satisfeito com esse número de leituras. Se 2022 eu conseguir manter esse ritmo, eu vou ficar bem feliz. Então eu selecionei os meus 10 livros favoritos do ano, deixei algumas menções honrosas, e como eu acabei lendo bastante livros de contos em 2021, eu fiz um ranking dos 5 melhores livros de contos que eu li. Então eu tirei os livros de contos do top 10, que com certeza eles entrariam aí em algum lugar nessa lista, e falei só sobre os 5 melhores que eu li, que eu já gostei muito, e assim ficar diversas dicas aí pra vocês. Caso você não seja inscrito no canal, por favor se inscreva, já deixa o seu like porque me ajuda muito, e compartilha aí com a galera. Vou começar com as minhas menções honrosas, e sobre elas eu não vou falar muito, só vou mostrar mesmo. Vou começar com A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Da Helena Ferrante eu li 2 dos 4 livros da tetralogia napolitana, que eu já gosto muito, e esse foi o primeiro livro solo dela que eu peguei para ler. Gostei muito, falei também sobre o filme lá no meu Instagram. Outro livro que eu gostei demais da leitura foi o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Um livrinho pequenininho, mas potente, um livraço que eu adorei. Um outro livro que eu peguei de um autor que eu gosto, mas que eu li pouco, é o Walter Ugumãe, e eu tô falando de O Filho de Mil Homens. É uma leitura que eu gostei muito, eu tenho algumas ressalvas, mas ainda assim foi um livro que eu gostei bastante, e por isso eu quis deixar aqui nas menções honrosas para vocês. O próximo livro foi bastante nostálgico para mim, porque na minha adolescência eu li muito Stephen King. Talvez foi um dos autores que me estimulou, assim. Muita gente tem o Harry Potter, né, a saga Harry Potter, como um estímulo desse início da vida de leitor, e comigo foi o Stephen King, assim. Quando eu tinha 12, 13 anos, assim, eu comecei a ler o King, e eu gostei muito. Tinha anos que eu não lia nada dele, e eu peguei um livro para ler que eu gostei bastante. Eu tô falando de Salem, do Stephen King, que eu peguei. Com certeza vou pegar algum King para ler em 2022, porque foi uma experiência que eu gostei muito, assim, e voltar, né, nessa minha adolescência que eu era apaixonado por King, e ainda gosto bastante. O outro livro que eu quero falar é A Terceira Vida, de Grant Copeland, um livro que me destruiu, o livro da Alice Walker. Esse é o primeiro livro da Alice Walker, e foi o primeiro que eu li também. Eu ainda não li A Cor Púrpura, mas já quero ler. Mas esse livro aqui me arrebentou, assim, é bastante pesado. E o último das menções honrosas, que quase que entrou ali nos top 10, foi A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, um livraço da nossa literatura. Gostei demais, assim, devorei esse livro, e super, super, super indico para vocês. Agora eu vou falar sobre os 5 livros de contos que eu mais gostei de ler em 2021, a começar por esse daqui, do Raimundo Neto, Todo Esse Amor que Inventamos para Nós. Esse é um livro de contos com temáticas LGBTQIA+, e os contos são, além de poéticos, bastante crus. Tiveram alguns aqui que foram um soco pra mim. A escrita do Raimundo Neto é bem hipnotizante. Ele dá um soquinho aí no nosso estômago com esse livro, que tem essa capa linda e esse título também lindo. E super, super, super indico. Um livro que eu gostei muito de ler em 2021. Outro livro que eu gostei muito foi O Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que também me arrebentou, assim. São contos que vão falar sobre preconceitos, sobre racismo, sobre marginalidade, mas com uma poesia que é arrebatadora, assim. A Conceição foi o primeiro livro da Conceição que eu li, e eu já quero ler mais coisa dela em 2022. Os próximos 2 livros eu não tenho edição física porque eu li os 2 no Kindle. Eu vou deixar a capinha deles aqui em algum lugar.
E eu quero falar de Amora, da Natália Borges Polesso, que é uma seleção de contos aí com temáticas lésbicas que eu gostei muito, muito, muito. Cada conto é incrível, assim, e a cadência da escolha, né, da ordem dos contos fazem também muito sentido para a obra, e gostei muito. Tem um outro livro da Natália, 2 livros da Natália ali que eu quero muito ler, quem sabe eu pego já os 2 para ler em 2022. E o outro livro foi o As Coisas que Perdemos no Fogo, da escritora argentina Mariana Enríquez, que me arrebentou. Essa é uma escritora argentina que escreve numa estética meio terror, mas ela vai falar muito de questões sociais, principalmente da Argentina contemporânea, da Argentina da ditadura. E, meu Deus, eu tô lendo outro livro dela que não entrou aqui nos meus top 10 porque eu não terminei, que é um tijolão, assim, que é a Nossa Parte da Noite, que eu tô amando, mas como não terminei, eu não coloquei ele aqui ainda. Mas é uma escritora que com certeza eu vou querer ler tudo que ela escreve. Outra argentina também que entrou nos livros de contos é a Andrea Jeftanovich, com Não Aceite Caramelos de Estranhos. E esse talvez tenha sido o livro de contos que mais me arrebentou esse ano. Eu fiz inclusive uma live aqui no YouTube com a Bárbara do B de Barbárie. A gente conversou sobre literatura latino-americana, autoras latinas, e falamos um pouco sobre esse livro aqui, que tem uma seleção de contos absurda, assim. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses contos, vai lá dar uma olhada nessa live que está aqui no YouTube. Eu vou deixar ela linkada aqui em algum lugar para vocês assistirem. E, meu Deus, ela pega, a Andrea Jeftanovich, ela pega a gente assim, completamente despreparados, e ela dá uma chacoalhada legal, porque ela vai falar sobre assuntos que são tabus, mas ela aborda eles de forma muito natural, assim, e é assustador como ela consegue fazer isso nesse livro aqui. Agora vamos para os meus top 10, e eu tentei colocá-los aí numa ordem. Com certeza daqui a um tempo eu vou olhar e vou, não, mas esse eu achei melhor que aquele ou aquele. Mas enfim, eu gosto de ranquear as coisas para me organizar um pouco melhor. E então, em 10º lugar, eu vou colocar Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. Esse é um relato de viagem da Júlia Dantas, que ela faz aí por alguns países da América Latina. Agora eu não estou lembrado para onde ela vai, porque foi um dos primeiros livros que eu li no ano. Mas enfim, é um relato muito sincero, muito honesto sobre essa viagem que ela decide fazer. E um livro que eu gostei muito, muito, muito. Anotei diversas passagens por aqui e super indico. Em 9º lugar, também literatura nacional, a Júlia Dantas é uma escritora brasileira, assim como a Aline Bay, que escreveu o seu 2º romance, que é Pequena Coreografia do Adeus. Eu já tinha amado O Peso do Pássaro Morto e eu amei demais também essa leitura. A Aline Bay, ela consegue, através de uma poesia, nos envolver num desgraçamento assim, pessoal e íntimo dos personagens, que é sensacional, sensacional. Então, Pequena Coreografia do Adeus foi minha 9ª melhor leitura de 2021. 8º lugar, mais uma autora. As autoras estão dominando aqui o meu ranking, e agora é uma mexicana, que é a Valéria Luiselli, e esse livro aqui, Arquivo das Crianças Perdidas, que foi lançado pela Alfaguara e tem tradução de Renato Marques. Esse livro é um livro bastante único, que vai falar sobre uma família que decide fazer uma viagem pelos Estados Unidos, e à medida que eles avançam nessa viagem pelos Estados Unidos, eles vão
entrando em contato com histórias de crianças desaparecidas, crianças que tentam atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, e isso vai misturar um pouco com a história pessoal deles, e é um livro que foi bastante magnético para mim e gostei demais dessa leitura, e tá aqui em 8º lugar. Em 7º lugar, mais uma autora. E eu estou falando da Rosa Monteiro e A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. O que é esse livro, gente? Eu amei num grau absurdo. Em A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, a Rosa Monteiro vai falar sobre o luto dela por conta do falecimento do marido. E ela vai pegar esse luto dela e vai fazer um paralelo com a vida da Marie Curie, que também perdeu o marido. Então é um livro que só lendo para você ver o espetáculo que é isso daqui. E esse título é sensacional, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É um livro que, além de falar sobre o luto, vai falar muito sobre o amor, sobre as nossas vidas, as nossas memórias, as nossas lembranças. Um livraço. Em 6º lugar, eu coloquei O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse livro ganhou o prêmio Jabuti do ano passado, e ele vai contar a história do Pedro, que depois de perder o pai numa abordagem policial, o pai negro, o Pedro negro também, ele vai contar um pouco da história de vida dele, do pai, da mãe, enfim, um pouco da história da vida da família, e vai, enfim, alternar essas narrativas. E é um livro sensacional que vai falar sobre racismo, vai falar sobre intolerância dentro da nossa sociedade. Livraço. Em 5º lugar, um livro que eu gostei, não foi pouco não, foi demais. Eu tô falando de um outro livro nacional, que é Os Supridores, do José Faleiro. Nesse livro aqui, o José Faleiro vai falar sobre 2 supridores de um supermercado em Porto Alegre, que é o Pedro e o Marques. E eles já estão cansados dessa vida aí de trabalhar nesse supermercado, dessa vida dura, né, sofrida. Um deles está com a mulher grávida de novo e eles decidem que eles vão vender maconha para conseguir ganhar mais dinheiro. E aí o livro vai contar um pouco dessa empreitada deles e para onde vai caminhar. A escrita do José Faleiro, ela é muito hipnotizante e ele consegue nos envolver de uma forma única, misturando muito essa linguagem do dia a dia, né, desses personagens com uma literatura mais clássica. É sensacional, isso aqui é sensacional, gostei demais. Em 4º lugar, eu coloquei um livro que eu acho que todo mundo leu em 2021, eu não fui diferente, e eu amei. Estou falando de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, um livro que vai falar muito sobre esse Brasil raiz através da vida dessas 2 personagens, 2 irmãs, trabalhadoras rurais, descendentes de escravos, num Brasil que não mudou muito como deveria, né? E livraço, gostei demais disso daqui. 3º lugar, esse livro me surpreendeu de uma forma mágica, assim, literalmente. Eu peguei esse livro para ler bem no finalzinho do ano e eu terminei ele no dia 31 de dezembro. Ele entrou em 3º lugar aqui nas minhas leituras favoritas do ano. Eu tô falando de O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sosa Villada, que é uma mulher trans argentina, e ela vai contar um pouco da história dela aqui nesse livro, mas de uma forma única. Ela se prostituiu durante um tempo da vida dela, e ela se prostituiu num parque na Argentina, na cidade de Córdoba, e que é o Parque Sarmiento. E nesse livro ela vai contar um pouco da história dessas travestis que se prostituíam nesse parque, e ela vai fazer isso com toques de realismo mágico que são
tão bonitos e que fazem total sentido, assim. Uma mulher que vira pássaro. Olha, isso daqui é uma obra que com certeza eu vou carregar comigo aí durante muito tempo. Para quem assistiu a série Veneno da HBO Max, com certeza vai gostar muito disso daqui. Eu amei e tá em terceiro lugar na minha lista. Em segundo lugar está mais uma autora brasileira, e eu tô falando de Carola Saavedra com Armas Sonolentas. Esse livro me surpreendeu muitíssimo, eu já estava com uma expectativa para ele, muita gente falando sobre ele já há um bom tempo. Eu acabei lendo mais tarde, né, esse livro. E aqui ela vai contar a história de 3 mulheres, uma atriz que sonha com o estrelato, sonha com a fama e ser famosa, e ela vê no casamento com um diretor alemão a oportunidade dessa ascensão. Outra é uma estudante alemã que começa a estudar português na universidade, e a terceira personagem é uma empregada doméstica. E eu não vou falar mais nada, só leiam isso daqui que é sensacional. Tá em segundo lugar, minha segunda melhor leitura do ano. E a minha leitura favorita do ano, quem me acompanha principalmente lá pelo Instagram, acho que já deve até saber, é mais uma literatura nacional, contemporânea. Eu tô falando de A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. E esse livro aqui eu terminei chorando litros, um livro que me emocionou muitíssimo, um livro forte, um livro violento, um livro que com certeza foi a minha melhor leitura do ano. Em A Palavra que Resta, a gente vai acompanhar a vida do Raimundo, que é um homem com seus já avançados anos, acho que ele tem talvez 50 e poucos anos quando se passa o livro, que ele guarda uma carta de um amor que ele teve na adolescência com outro homem, e ele é um analfabeto e ele nunca abriu essa carta para ler, e ele decide começar a aprender a ler para conseguir ler essa carta. E nesse livro ele vai contar um pouco dessa história, desse amor e da vida dele nos dias de hoje, enfim. Que livro sensacional! Isso daqui é uma joia da nossa literatura e que me emocionou muitíssimo, foi uma porrada, assim. E que beleza! Lindo, lindo, lindo! Primeiro lugar aí na minha lista de melhores leituras de 2021. Então, esses foram os livros que eu mais gostei de ler no ano passado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum desses livros, me conta aqui o que vocês acharam. Me contem também quais foram as melhores leituras de vocês, porque eu vou adorar saber. E fico por aqui. Me siga nas minhas outras redes sociais todas. E um beijo e até mais.